Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira. Vamos falar muito sobre Vasco aqui, vamos falar muito sobre Daniel Amorim, atacante anunciado ontem pelo Gigante da Colina, que deu o que falar nas redes sociais. Muita gente gostou da aposta, muita gente não entendeu, não gostou dessa aposta do Vasco nesse atacante de 31 anos. Então a gente vai conversar sobre isso, vai mostrar aqui que o atacante chega com moral com o treinador Marcelo Cabo, que já conhece ele de outras passagens, né? Já trabalhou junto com o jogador. Vamos falar também sobre estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para sábado. Vamos aqui relembrar outras estreias do Vasco na competição e também Martim Benítez que se destacou lá no São Paulo. O São Paulo vai comprar o jogador e ele vai render uma grana ao Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos sem enrolar. Vamos falar sobre o nosso Gigante da Colina. O Vasco se reapresenta hoje visando a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Operário. O time teve 2 dias de folga após a final da Taça Rio, domingo e segunda-feira, e hoje é a reapresentação da equipe, né? Volta aí os treinamentos e a preparação para encarar o Operário no sábado, 11 horas da manhã, em São Januário. Já temos a certeza que Marquinhos Gabriel está fora dessa partida. Marquinhos Gabriel não joga contra a equipe do Operário, ainda se recuperando ali de problemas físicos. Leandro Castan é dúvida para esse jogo, pode ser também que não entre em campo. Para quem não lembra, o Leandro Castan se machucou ali no primeiro jogo da final da Taça Rio contra o Botafogo no Engenhão. O jogo da volta ele nem jogou. O Castan ainda é dúvida para essa partida, mas eu acredito que o Castan sim vá para o jogo. Marquinhos Gabriel já está vetado dessa partida, não joga. O Castan vai ser reavaliado durante a semana e tem chances de jogar. Quem também tem chance de ir para o banco de reservas dessa partida é o Martin Sarrafiori, reforço recém-contratado aí pelo Vasco, né? Já chegou no Rio de Janeiro, hoje ele já treina junto com seus companheiros. A expectativa é de que amanhã ele seja apresentado oficialmente em entrevista coletiva e fica aí o aguardo dele aparecer no bid, né? Ele aparecendo no bid da CBF, ele deve ir para o jogo, começar no banco de reservas a partida do sábado. Não tem como começar como titular, que o cara acabou de chegar, né? Como é que chega e já vai ser titular? Falta entrosamento e coisa e tal, mas fisicamente as informações que temos é de que o Sarrafiori está muito bem, está bem fisicamente, pronto aí para jogar. Falta mesmo um entrosamento, né, com o restante da equipe, e isso só vem com o tempo. Então, se ele aparecer no bid da CBF, Sarrafiori já vai para o jogo contra o Operário, sábado, 11 horas da manhã, estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Vamos relembrar aqui algumas estreias do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai para sua 4ª participação, infelizmente. Você lembra como foi a estreia do Vasco em 2009, como foi em 2014 e como foi em 2016? Eu confesso que lembro mais a de 2009, né? Em 2009, o Vasco tinha um bom time, você vai ver a escalação aqui, e a estreia não foi muito boa, apesar da vitória, o Vasco não jogou muito bem, mas depois aquele time passeou na Série B, né? Ganhou, foi campeão com antecedência e coisa e tal. Em 2009, o Vasco venceu o Brasiliense por 1-0 em São Januário, gol de Rodrigo Pimpão, e a escalação do Vasco naquele jogo foi a seguinte: Fernando Praz, Paulo Sérgio, Jean Wilson e Ramon na esquerda, Amaral, Matheus, Léo Lima e Carlos Alberto, e na frente Elton e Rodrigo Pimpão, o time do Dorival Júnior. Em 2014, o Vasco estreou também em São Januário, empatando com o América Mineiro por 1-1, uma partida que foi até sem público, porque o Vasco estava cumprindo punição ali por conta daquela briga em 2013 contra a torcida do Atlético Paranaense. Esse time foi o seguinte, o time que entrou em campo: Martim Silva, André Rocha, Luan, Rafael Vaz e Diego Renan, Felipe Bastos, Danilo Barbosa e Douglas. Na frente, Thales, Obalo Thales e Reginaldo. Era o ataque do Vasco, do time de Adilson Batista. Feio esse time, hein? Que time, hein? Meu Deus do céu, que time. Esse de 2014 era feio, triste.
2016, o Vasco estreou metendo 4-0 no Sampaio Corrêa, lá na casa do Sampaio Corrêa, né? O Vasco estava ali naquela sequência invicta com o Jorginho, né? Depois a coisa acabou degringolando ali na reta final. E o time do Vasco era o seguinte: Martim Silva, Madison, Rodrigo, Jomar e Júlio César, Marcelo Matos, Júlio dos Santos, Andrezinho e Nenê. Na frente, Jorge Henrique e Riascos, o time do técnico Jorginho. Um time que depois a coisa acabou não dando certo, mas nesse 4-0 deu aquela impressão que o Vasco ia passear de novo, ia deitar na Série B. Acabou que depois o Vasco passou um sufoco danado na Série B de 2016. E aí, comparando esses três times que eu falei com o time atual, o que vocês acham? Acham que o time atual está no mesmo nível, está um nível abaixo, ou é melhor do que esses times citados? Eu acho que o time atual é melhor do que o de 2016 e melhor do que o de 2014. O time de 2009 realmente era muito bom, tanto que a base daquele time foi campeã da Copa do Brasil de 2011. Mas quero a sua opinião também, comenta pra mim. E você, já tem um OneFootball no seu celular? Não? Se você não tem, tá marcando bobeira, meu amigo, baixe agora, o link tá aí na descrição do vídeo e lá no OneFootball você pode conferir de graça o campeonato francês e o campeonato alemão com imagens, não paga nada por isso, é só baixar e assistir. E também no OneFootball você fica sabendo em primeira mão de tudo o que acontece no futebol mundial e, claro, no nosso Vascão da Gama. O OneFootball é o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol e é de graça, como eu disse, recomendo você ter no seu aparelho celular. Baixe agora, o OneFootball é um parceirão aqui do canal Machão da Gama. Bom, agora vamos falar aqui de Martim Benítez. Martim Benítez vai render dinheiro ao Vasco, isso mesmo. Quando o Vasco negociou ali o Benítez com o São Paulo, né, repassou o empréstimo e coisa e tal, o Vasco colocou ali nas cláusulas que se ele se destacasse no São Paulo e fosse vendido para um outro clube ou que o São Paulo exercesse o dinheiro de compra, o Vasco receberia ali uma farpelinha de dinheiro que não é muita coisa, mas que vai pingar provavelmente aí em São Januário, porque o São Paulo informou que vai exercer, né? O presidente do São Paulo informou que vai comprar o Martim Benítez e a negociação será em torno de 3,2 milhões de euros por 65% dos direitos do Benítez. 3 milhões e 200 mil euros, dá-lhe praticamente 20 milhões de reais pelo Benítez e o Vasco terá direito a 300 mil reais dessa negociação aí entre Benítez, Independiente e São Paulo. 300 mil reais aí nas contas do Vasco quando essa negociação do Benítez com o São Paulo se concretizar. É pouca coisa, né? Mas 300 mil, né? Tá aí, vai pingar na conta do Vasco quando o São Paulo comprar o Benítez. Bom, e agora entrando aqui na parte final do nosso vídeo, vamos falar sobre Daniel Amorim, reforço anunciado, né? Ontem pelo Vasco, ainda não foi apresentado, não teve coletiva, mas foi anunciado ontem de forma oficial pelo clube nas redes sociais. E foi um reforço que dividiu bastante a opinião do torcedor. Muita gente acha que não é uma aposta, um jogador barato, se der certo, bom, se não deu certo, o Vasco tá pagando pouco pelo atleta. E muita gente falou, putz, como que o Vasco vai trazer um cara que ninguém conhece, não jogou em lugar nenhum, da onde surgiu o Daniel Amorim? Então, dividiu bastante a opinião ali dos torcedores, querendo saber qual foi o critério, né? Por que o Vasco trouxe o Daniel Amorim? E é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo. Segundo informações, o Daniel Amorim chega ao Vasco da Gama com um salário considerado bem abaixo dos padrões dos últimos reforços que o Vasco trouxe e também com um contrato de produtividade, nos moldes de como a diretoria já tem feito, né, com as últimas contratações. Foi assim com o Marquinhos Gabriel, com o Zeca, não vai ser diferente aí com o Daniel Amorim, apesar de ele ter um salário bem abaixo dos padrões aí do futebol nacional. Além disso, o elenco do Vasco ainda não tinha um centroavante com o estilo do Daniel Amorim, né? Aquela girafona, 1,91 m, aquela girafona que vai ficar lá no ataque, no desespero, bola na área para ver se o Daniel Amorim consegue guardar um de cabeça. Ele inclusive marcou o gol contra o Vasco esse ano pela Tombense, né, na Copa do Brasil, um gol de cabeça dessa forma. E o treinador do Vasco, Marcelo Cabo, acredita que essas características do Daniel Amorim serão importantes em determinados jogos na Série B, principalmente contra adversários que atuarão de maneira mais retrancada diante do Vasco da Gama. Além disso,
o atleta também poderá contribuir no sistema defensivo. O Vasco leva muito gol de bola aérea, né? Tem aquele jogo, o Vasco está ganhando de 1-0, finalzinho, aquele sufoco. Bota o Daniel Amorim lá na frente, mas tem uma falta, tem um escanteio, ele vai lá para trás para tentar ajudar também. Bota a Girafona lá atrás para ver se consegue cortar os cruzamentos e salvar aí a defesa do Vasco, que vem assustando muito, né, com essa questão aí de levar gol de cruzamento, gol de bola parada, gol de cabeça, etc e tal. E o jogador foi um pedido, né, do Marcelo Cabo, porque o treinador já conhece muito bem o Daniel Amorim, que foi jogador dele no CRB no primeiro semestre da temporada passada. Naquela ocasião, infelizmente, o jogador sofreu uma grave lesão que deixou um bom tempo parado, né, até ele retornar para a Tombense nesse ano. Então ele chega até com moral com o Marcelo Cabo, né? O Marcelo Cabo já conhece aí o atacante, conhece o jogador, e foi uma contratação aprovada, né, pelo Marcelo Cabo, de certa forma pedida, né, pelo treinador do Vasco, que aposta aí no Daniel Amorim, nas características do Daniel Amorim para a sequência da temporada. Como eu disse, foi uma contratação que boa parte da torcida não gostou, uma parte entendeu a aposta, e agora a gente torce para que o Daniel Amorim já está contratado, né? Já foi anunciado aí, já está contratado. Então agora é torcer para dar certo, né? Torcer para que ele consiga aí corresponder às expectativas e consiga ajudar o Vasco nessa campanha de retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!